Bom dia a todos. São 10 horas em ponto. Só estou liberando aqui para ver se vocês estão me ouvindo bem. Sim. Nós já temos aqui uma boa parte dos participantes entrando, já dentro da sala, mas acho que convém a gente... lá, tem pessoas que vão entrando aos poucos. Vamos talvez dar uns 3 minutinhos, Xavier, pode ser? E aí a gente... até porque eu queria explicar um pouquinho as regras, né? De pedir a palavra, de som e tal, e quanto mais gente presente, melhor, né? Crianças. Bem, bom dia a todos. Eu queria, inicialmente, em nome do
Eu sou Davi Tangerino e queria, em nome do Davi Tangerino e Salo de Carvalho, advogados, agradecer a presença de todos nesse webinar hoje. Os participantes ainda estão entrando aqui, mas a maioria dos inscritos já está presente. Queria agradecer aqui a parceria do... Agora, vamos ver se eu vou saber a ordem de todos os sobrenomes. Xavier Vasconcelos Valerim Corrêa de Paula, advogados, nessa apresentação hoje. Queria dizer que o Zoom grava essa reunião, então, em algum momento, nós vamos disponibilizar o conteúdo para todos aqui. Pedir para que quem não estiver com a palavra, deixar o microfone no mudo, né? Porque para evitar que o ruído vaze, ainda mais nessa época de isolamento, todo mundo, criança, cachorro, né, para a gente manter aqui um ambiente mais ou menos silencioso. E eu não sei quem está familiarizado com essa plataforma, mas na parte inferior aí do aplicativo, ou no browser de quem estiver usando, tem a possibilidade de o participante pedir a palavra, né? Então, quem quiser fazer um comentário, uma pergunta, tiver uma dúvida, eu vou moderar aqui o nosso encontro, eu vou ver a mão levantada e aí a gente já abre o microfone para essa pessoa, né? Porque aí os trabalhos ficam bem organizadinhos. Então, feitas essas rápidas considerações iniciais, eu vou, então, agradecendo mais uma vez a parceria do escritório, passar a palavra para o Xavier ou o Felipe? Felipe de Paula, que vai, então, começar com as questões mais administrativas e a gente migra para o penal depois. Obrigado. Fala, Felipe. Obrigado. Bom dia. Bacana, Davi. Me ouvem bem? Maravilha. Em primeiro lugar, bom dia a todas e todos. Um enorme prazer estar aqui. Queria, em meu nome especificamente, mas em nome do XVV, agradecer Davi e Salo por essa iniciativa. Acho que ela é bastante importante nesses momentos para a gente trocar ideias, fazer conversas mais abertas sobre o que está acontecendo na vida real. Acho que isso é papel do advogado, de quem tá na prática, discutir o que de fato está acontecendo no nosso dia a dia. Então, a gente fica muito feliz de estar aqui. A gente dividiu aqui, a gente tem 4 falas, a gente vai tentar ser bastante breve para permitir que a gente, de fato, tente tirar dúvidas, faça conversas. Então, eu vou, num primeiro momento, tentar dar um pouco de clareza, se é que isso é possível, a respeito da quantidade de novos atos normativos ou da legislação administrativa que tem sido criada ou que eventualmente já existia e que tem sido renovada sob o ponto de vista do Covid-19 e das nossas relações aqui, né? Evidentemente, isso é um disclaimer importante, a gente está numa situação absolutamente excepcional, que exige medidas excepcionais e que, portanto, não há um track record aí, ou não há decisões específicas relativas a uma situação como essa. Mas, obviamente, que o direito administrativo existente em várias situações vai nos ajudar bastante a entender aqui quais são as possibilidades de uma eventual sanção, quais são as possibilidades de uma eventual atuação. Então, é um pouco nisso que a gente se fia, com esse cuidado de que tudo é bastante novidade. Portanto, não dá para cravar como seriam decisões futuras, embora muita coisa já tenha aparecido por aí. Dito isso, eu queria começar, e vou tentar me controlar aqui para não passar de 10 minutos. Lembrando que, evidentemente, esse assunto impactou o poder público, a administração pública, o direito administrativo de várias formas, né? A gente tem discussões sobre orçamento público, como criar um orçamento novo, a gente tem discussões sobre políticas públicas novas, desde a política penitenciária até a política do emprego, enfim, em todas as frentes. Discussões de processos, tanto como legislar numa situação como essa. Vocês devem ter visto ontem as regras novas sobre MPs, que são muito distintas do que prevê a Constituição, por exemplo. Então, tem aí um elemento bastante importante de discussão de constitucionalidade. Processos administrativos suspensos, processos administrativos específicos, como no caso da Anvisa, em algumas medidas. Mas, fundamentalmente, para o que importa para a nossa conversa aqui,
ficou muito evidente nesse momento as dificuldades que a gente tem de lidar com a nossa federação, ou com a cooperação federativa, que é bastante necessária. Isso do ponto de vista legislativo, isso do ponto de vista da própria administração, né? E eu vou tratar aqui, Xavier vai tratar depois, acho que de aspectos, inclusive, mais interessantes relacionados à intervenção econômica, ou intervenção do domínio econômico pelo poder público, falar um pouco das requisições, da intervenção propriamente dita, mas eu queria então falar aqui um pouco das sanções, como é que essas sanções estão se conversando nos entes federativos distintos que a gente tem visto trabalharem aqui nesse nosso assunto, né? E começaria lembrando que uma decisão recente do Supremo reafirmou, embora decisão monocrática, mas reafirmou e deixou bastante claro que tanto a competência legislativa quanto a competência administrativa em matéria de saúde aqui é uma competência concorrente, portanto, todo mundo atua nisso aqui e a gente, né, cidadão e empresário que lide com isso e que tente descobrir o que está valendo e o que não está valendo para mim. Dito isso, tentar um pouco, em breves palavras, mostrar um pouco o emaranhado que a gente está, né? O que a gente tem na mão hoje de novidade, né? A gente começa com a tal lei do Covid, a 13979 federal, onde há um elenco ali de possibilidades de atuação ou de medidas, né, desde o isolamento até a quarentena, além de outros pontos. E depois tem uma portaria do Ministério da Saúde, Davi e Gabriel certamente devem falar sobre isso, que define um pouco como é que eu estabeleço o que é o isolamento, como é que eu estabeleço o que é uma quarentena. Então, um isolamento com prescrição médica, a quarentena com um ato necessariamente do poder público, né, de um gestor federal, de um gestor estadual ou do gestor municipal, aliás, só federal e municipal. E nessa portaria eu vou ter uma primeira referência aqui, dado que a nossa conversa é sobre sanções, de responsabilização. Num tipo de texto normativo que é bastante comum, ou quando se está com pressa, ou quando não se tem clareza do que se aplica, que é a clássica expressão do tipo você será responsabilizado nos termos previstos em lei. Ou então, naquela expressão clássica, sem detrimento da responsabilização civil, penal e administrativa correspondente. Isso é ótimo, mas isso não diz nada para quem está lendo, né? Eu não sei o que se aplica, embora isso seja uma expressão bastante tradicional e recorrente nesse tipo de texto. Bom, depois disso, sai uma portaria interministerial, que envolve inclusive o Ministério da Justiça, mais diretamente relacionada ao enforcement dessas medidas. Então, a gente tem aqui, especialmente nessa portaria, a ideia de responsabilização civil, administrativa, penal, a referência aos dois tipos penais que vão ser tratados daqui a pouco, e especialmente duas ou três regras aqui que são praticamente evidentes, que derivam do poder de polícia, mas que ficam claras aqui nessa portaria interministerial, que é a possibilidade de um agente de saúde chamar a polícia, quando aquela medida que foi estabelecida pelo poder público não for cumprida, e a próprio poder aqui da autoridade policial de encaminhar, eventualmente, um agente à sua residência ou um estabelecimento hospitalar. Interessante ser colocado aqui uma portaria interministerial, a gente conversa um pouco sobre isso depois. Penúltimo item federal para tentar fechar a história aqui, um decreto que é o 10282, que é o decreto que regulamenta a lei do Covid, que traz algo que é bastante importante para a vida real das pessoas, uma lista de serviços essenciais, serviços públicos ou atividades essenciais, que não estariam sujeitas a eventuais medidas de quarentena, né? ou não sofreriam as restrições inerentes a uma medida de quarentena, desde que ela fosse definida pelo poder público estadual ou municipal. Aqui você tem um rol bastante grande e, tanto em decretos estaduais quanto em decretos municipais, esse rol tem variado. Se você pegar o histórico de decretos, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, você tem inclusões aí de 2 em 2 dias ou de 3 em 3 dias de novas atividades aqui, nesse rol de setores protegidos ou que não poderiam receber a restrição de não funcionar, né? Dois pontos importantes aqui. Há vários elementos aqui que são serviços públicos efetivos e que são prestados por concessionários, permissionários, né? Além de eu ter uma orientação óbvia desses serviços serem contínuos, há uma regra própria nesse decreto que diz que uma eventual necessidade de paralisação do serviço desse tipo precisa ser... Voltei? Voltei, obrigado.
precisa ser acertado por poder concedente, especialmente com as agências. Então, pensemos aqui num concessionário de um aeroporto, por exemplo, não faz sentido que um decreto de quarentena estadual fale que ele não pode funcionar, mas qualquer medida em cima desse serviço ou, eventualmente, de um bem, eu preciso acertar com os custos, eu preciso acertar com o poder concedente e preciso acertar especialmente com as agências. Mas também há atividades privadas, tipicamente privadas, que, embora essenciais, continuam sendo privadas, né? Transporte de animais, não me lembro mais a expressão aqui, mas transporte de animais, transportes em geral, são atividades privadas que foram protegidas por esse decreto. E por que eu chamo a atenção para a ideia de proteção aqui? Porque a ideia dessa lei é dizer que basicamente todo mundo tem que estar parado e que alguns podem funcionar. Mas na esfera privada, nessas atividades privadas, eu posso ter uma discussão importante se eu tiver uma decisão do próprio privado de dizer eu não posso funcionar, eu não vou conseguir. Então eu faço transporte, eu tenho um call center, ou eu faço transporte de animais, e dada a minha situação, o meu risco, eu não vou funcionar. Me parece, aí a gente tem que fazer uma separação aqui do ponto de vista regulatório, várias atividades essenciais que são privadas têm regulação própria. Por exemplo, call centers, existe toda uma regulamentação própria sobre o seu próprio funcionamento, quando pode parar, quando não pode parar, etc. Né? Então, obviamente que eu estou sujeito aqui. Mas nada indica, pelo menos na nossa avaliação preliminar, e Eduardo, depois a gente conversa sobre isso, que proteger uma atividade essencial absolutamente privada significa que você tem que funcionar em todos os momentos. Então, isso aqui acho que gera um debate importante, mas que a gente pode fazer daqui a pouco. Deixa eu acelerar para não perder nosso ponto. No âmbito federal, a coisa está tranquila. O problema é quando a gente vai para o âmbito municipal e estadual. Nos estados, a gente tem decretos sequenciais, eu vou usar aqui os exemplos de São Paulo e do Rio, que vão numa linha, primeiro, de recomendação de suspensão de atividades e depois, de fato, de uma suspensão efetiva de determinadas atividades, respeitando algumas atividades aqui que são os serviços públicos ou atividades essenciais. E aí é uma importante discussão sobre qual é a sanção disso aqui. Né? Aqui que eu estou sujeito. O decreto do Rio é bastante engenhoso ao lembrar de uma lei de 77, que é uma lei sobre violações à legislação sanitária, e diz que eventuais infrações aí ao decreto de quarentena poderiam ou estariam sujeitos a essa lei de 77. Essa lei, de fato, é uma lei sobre infrações em geral e ela tem dezenas de condutas, é uma lei que vai sendo atualizada ao longo do tempo, aí, a cada novo risco de criar um remédio novo, de um exercício ilegal, de uma atividade, mas ela tem duas condutas bastante abertas, que são transgredir outras normas legais e regulamentares destinadas à proteção da saúde e descumprir atos emanados pela autoridade sanitária competente visando a aplicação da legislação pertinente. Então, nesse sentido, essa referência cruzada que o decreto faz a uma lei válida e vigente na nossa avaliação de caráter nacional, ela não precisaria ter sido feita, mas, de fato, ela sinaliza que eventuais descumprimentos dessa legislação estadual aqui poderiam estar sujeitos a essa lei, aliás, já poderiam. O decreto de São Paulo, que segue a mesma linha, primeiro recomenda, depois suspende, não faz referência explícita a essa lei, mas a gente entende que nem precisaria fazer. Agora, finalmente, aí acho que é o ponto central. Problemas locais, problemas de funcionamento ou de não funcionamento de algum estabelecimento ou de alguma atividade, é um típico problema de município, né? Problema local. Quem dá licença de funcionamento é o próprio município, quem controla o uso e ocupação do solo é o município, quem legisla do ponto de vista urbanístico é município. E, nesse sentido, eventuais decretos municipais, como a gente tem já as dezenas ou as centenas no país, que também falem em restrição de atividades, aqui acho que está o nosso ponto central. Porque, independentemente de eventuais sanções sanitárias que eu possa ter, ou eventualmente decorrentes dessa própria lei federal que a gente, em São Paulo, isso ficou bastante claro, eu tenho a possibilidade aqui de, eventualmente, e isso é uma possibilidade, de cassar uma licença de funcionamento com base, não na legislação sanitária, mas com base no uso e ocupação do solo. Então, o decreto de São Paulo é bastante explícito nisso e faz referência, por exemplo, a uma possibilidade de uma multa, a uma possibilidade de uma interdição de 30 dias, 60 dias, 90 dias, ou no limite, a eventual
cassação aí de uma licença com base no uso irregular do solo. E aí o uso irregular do solo, como uma expressão super genérica, na prática funcionar sem cumprir toda a legislação pertinente. Nossa avaliação, acho que o município aqui é o ponto-chave da brincadeira, das possibilidades sancionatórias que a gente tem. Embora, vindo para a vida real, isso é bastante importante. Até agora, ou até o momento, salvo pouquíssimos casos, regra geral, as atuações do poder público têm sido de orientação, num primeiro momento, né? E é bastante provável que elas sigam assim. Então, a gente, embora as sanções sejam possíveis do ponto de vista legal, elas não têm sido aplicadas, não são prováveis, pelo menos nesse primeiro momento, tá? Agora, seja como for, em um momento de eventual crise ou de descumprimento efetivo aqui, olharia bastante para o município, porque além da competência epidemiológica e competência sanitária, está bastante descentralizado, uma luta clássica aqui da área de saúde para a descentralização dessas atividades, inclusive da fiscalização. Existe essa possibilidade da sanção via regra de rua, via de como funciona a nossa rua aqui. Então, acho que o foco estaria um pouco aqui. Bom, teria 200 outras coisas para falar, mas eu estourei um pouquinho o nosso tempo. Faria um último ponto só. Existem várias restrições a pessoas físicas, né, nesses decretos. Não posso ir à praia, não posso andar. A gente ainda não está nessa situação, mas poderia eventualmente ter de fato uma situação de quarentena obrigatória, né, ainda para as próprias pessoas não saírem de casa. Isso remete a um tipo de sanção administrativa que, embora comum em outros países, é bastante incomum no Brasil, que é a sanção individual direta. Não, obviamente, num processo administrativo, mas numa situação de onde eu cruzei a rua, por exemplo, e não foi na faixa, ou eu joguei a bituca de cigarro no chão, ou, como tem o caso do Rio, que talvez seja o mais emblemático no Brasil hoje, é a lei de limpeza urbana lá, se eu estava no carnaval enfim, fiz confusão, fiz xixi na rua, que é o... Não tem o que falar, são 10 horas da manhã, mas o fato é que a lei é conhecida como lei do xixi, e é isso mesmo, né? Como é que a gente lida com isso? Isso é um tipo de sanção que, embora possível, embora com previsão legal em alguns municípios, ela é de muito difícil aplicação, né? Muito baixa executoriedade. Pra vocês terem uma ideia, essa lei do Rio, você para o indivíduo na rua, pede o CPF dele e ele mesmo tem que imprimir o seu boleto para pagar essa multa e a sanção que ele tem se ele não pagar é que o nome dele vai ao Serasa. Isso, na prática, significa que 80% dessas multas não são pagas num levantamento recente. Essa multa individual por condutas urbanas, ela é possível, ela tem previsão, mas ela é de muito, muito baixa aplicação e executoriedade. Então, acho que nesse momento não é uma questão que nos deveria chamar tanta atenção. Embora, se a nossa situação caminhar para algo ainda mais grave, a gente volta a fazer um webinar e conversa especificamente sobre isso. Enfim, era isso. Me alonguei um pouquinho, mas vou estar a postos aqui para a gente conversar daqui a pouco sobre outros pontos. Davi, devolvo para você. Não, na verdade, acho que agora a sequência é do Xavier, certo? Ou não? É isso, vai lá. Pode ser. Manda bala. Davi, também agradeço bastante o convite, a parceria. Eu vejo que o Saulo também está aí com a gente. Acho que o Beto e o Valerinho também nos colocam. Estão presentes aqui nesse evento. Eu sou neófito aqui nessas tecnologias, então me desculpe aí pelos erros digitais, mas queria agradecer bastante. Eu acho que é muito salutar e acho que o debate vai ser realmente a chave aqui da nossa conversa. Então eu vou ser mais breve até para compensar aí o tempo que o Felipe tomou para a gente poder não onerar muito a explicação, mas de novo, situações extremadas, o ordenamento jurídico já prevê respostas extraordinárias também para esses momentos de perigo, calamidade, epidemia, risco à saúde pública e se a gente for ver na Constituição, a gente tem alguns mecanismos em que o Estado pode fazer interferência no domínio privado, e nesses casos a gente está falando mais daquele binômio, né, do poder-dever, mas
o dever vem primeiro, né? O dever de garantir a saúde, de garantir um Estado rígido, que todo mundo possa se desenvolver. Então, nesse sentido, para chegar nesse dever, né, de proteção à saúde pública, de prestar o seu serviço essencial, né, dos serviços da saúde pública, o Estado ele se mune de algumas armas, alguns poderes extraordinários, para poder, como o Felipe colocou, trazer barreiras para a vida ordinária aqui de todo mundo. E daí, olhando um pouco mais para as pessoas jurídicas e também desses poderes extroversos, como diria Valerim, né, que está nos escutando aí, eu vou abordar especificamente a questão da requisição administrativa, que é uma dessas modalidades, né, do exercício de poder de polícia, e que traz contornos muito bem claros em relação à necessidade que tem que ser transitória do Estado, portanto não pode ser alguma coisa perene, não é alguma coisa estrutural, é conjuntural, e ela efetivamente ela tem que ocorrer nessas situações de eminente perigo, de calamidade. Então, a lei do SUS, a lei 8080 já trazia, né, essa possibilidade de forma clara. A partir da lei do SUS também, a gente tem a criação do sistema de vigilância sanitária, que é um desdobramento disso, que traz também poderes bastante interessantes na parte de interdição de estabelecimentos, da proibição de atividades, do exercício de algumas atividades. E tudo isso sempre com foco de proteger a saúde pública, de proteger o cidadão e a coletividade. Então, nesse sentido, a gente vê que alguns indivíduos eles são onerados para que o Estado possa cumprir o seu dever constitucional, né, de proteger a coletividade. E, especificamente, o que a gente vê que acontece? Dentro dessa situação de calamidade e os entes públicos tentando buscar um planejamento e se equipar para a resposta dessa pandemia, a gente vê que alguns entes estão lançando mão desse instituto da requisição administrativa, tanto para utilizar bens, né, como para utilizar serviços prestados por pessoas físicas ou jurídicas, né? E daí a gente, nesse primeiro momento, está vendo uma disputa, uma concorrência muito grande em relação aos insumos, né? E isso não apenas dentro do Brasil, mas a gente vê isso uma concorrência mundial, a gente vê os Estados Unidos conversando com a China auxiliando a Itália, os próprios entes públicos aqui do nosso país comprando, né, por meio de aquisições diretas, uma vez que a gente está num estado de calamidade, comprando equipamentos, insumos de importadores chineses. Então, a gente vê que o mundo inteiro ele está se socorrendo a isso. Ontem, na coletiva, o próprio ministro da Saúde ele falou que se ele tivesse o PIB inteiro à disposição, ele não conseguiria fazer compras, porque ele passou já por situações de quebra de contrato, ele assinou a ordem de compra, assinou o contrato de aquisição. Dias depois, o fornecedor falou que estava impossibilitado de atendê-lo, foi um caso de respiradores, agora um caso de máscaras. Então, a gente vê que os recursos eles são escassos. E como a demanda é alta e tende a crescer cada vez mais, né, afinal, uma pandemia, a organização do uso desses insumos ela é essencial para que a gente consiga fazer o enfrentamento ao Covid-19. Já que a gente tem recursos escassos, se os entes não se coordenarem, aí efetivamente o prejuízo, né, para os indivíduos vai ser muito maior, uma vez que a gente está falando de vidas, né, que podem ser perdidas. Então, para além dessa possibilidade constitucional, essa competência concorrente, como o Felipe falou, a gente vê algum certo desconcerto entre os entes, provocando até discussões entre governador, presidente da República, secretários e ministros, em relação a como melhor alocar esses insumos e efetivamente se pode
uma prefeitura que está requisitando ou assinou um contrato de compra direta de determinado insumo, essa pessoa jurídica sofre um processo de requisição administrativa de um ente federado diferente, e daí o privado fica numa situação impossível, né, do que ele vai atender, se é a ordem de requisição com a polícia na porta da fábrica dele, ou aquele contrato que ele já assinou e que tem consequências gravíssimas, inclusive da proibição de contratar com o poder público, né, por 5 anos. Então, o privado ele tá se colocando numa situação um pouco desconfortável diante dessa grande emergência, né, de saúde pública que a gente vive. Então, nessa linha, eu acho que a decisão que o Felipe colocou do STF recente, agora de março, o ministro Marco Aurélio, ela trouxe algumas elucidações, né, da competência concorrente, mas efetivamente não delimitou ali, e também eu acho que não era o momento de delimitar, pelo menos o pedido não era esse, de delimitar como que seria essa coordenação. Acho que a gente espera muito mais do Poder Executivo para que ele faça isso do que o Judiciário ordene o Poder Executivo para fazê-lo. Então, nesse sentido, a gente vê, como o Felipe de novo falou, transporte de mercadorias. É um serviço essencial, isso também já foi alvo de descoordenação entre entes federativos diferentes, especificamente federal e estaduais. Alguns governadores quiseram fechar, né, os limites do seu estado para o trânsito de mercadorias ou de indivíduos de outras unidades da federação, e a União deu uma resposta, a agência reguladora, a NTT, deu uma resposta falando que isso era de competência federal. O decreto foi claro, né, aditado claramente para que isso ficasse na competência federal, mas se o município ele não fecha as ruas para o caminhoneiro entrar, ele, por exemplo, fecha todas as oficinas, ele fecha todas as lojas de conveniência, ele manda fechar posto de gasolina, o que torna impossível o exercício da profissão pelo caminhoneiro, e inclusive gerou uma ação direta já no STF pela CNT, que a CNT busca, né, que o STF determine a suspensão de todos os atos municipais e estaduais que coloquem em risco o transporte de mercadorias. Então, é um pedido muito mais amplo, ele traz uma série de medidas de diferentes estados, diferentes municípios, que colocam em risco, né, o exercício dessa atividade, com essas restrições dessas atividades subsidiárias, e pede para que o STF assim declare, ainda não tem decisão, mas certamente pelo esforço, né, que poder, inclusive vocalizado pelo ministro Dias Toffoli ali em pronunciamento em parceria ou em conjunto com o presidente da República, que ele vai fazer um fast track. A gente vê até na página do STF já um painel dessas ações identificadas e mostrando como que elas estão evoluindo. Então, de novo, né, voltando para o ponto original, a coordenação entre ente federativo ela é muito importante, principalmente nesse âmbito de competência concorrente. Nesse sentido, é bastante interessante notar que a própria Lei 8080, a Lei do SUS, ela já prevê, dentro das competências, né, no artigo 16, que traz as competências da União, 16 da União, 17 dos estados, 18 dos municípios, e também deixa claro que o Distrito Federal fala exerce as competências de estados e municípios como natural. Quando ele fala no artigo 16 em relação às capacidades da União, que é uma capacidade mais de coordenação, edição de normas, etc., ele traz no parágrafo único a possibilidade da União efetivamente exercer as atividades de vigilância sanitária e de saúde nesses casos de epidemia ou nesses casos de risco que transbordem as capacidades dos gestores locais, né, que é justamente o nosso caso. Então, de novo, eu acho que a coordenação pela União ela é bastante importante nesse sentido, até para que a gente não caia nessa briga de má alocação de recursos escassos. Acho que a União ela deve
buscar a coordenação para ampliar a capacidade do sistema de saúde. Não tirar os respiradores do estado A e colocar no estado B de forma arbitrária, ou do município X para o município Y de forma arbitrária, sem fazer com que aumente a capacidade do sistema de saúde. Eu acho que é interessante a gente sempre voltar para a finalidade dos atos. Os atos eles têm que ser praticados para que a gente tenha um atendimento da forma melhor possível para a população. Então, se a gente tiver a possibilidade de, por meio de ações estatais, como a gente vê que estão sendo feitas já de forma voluntária pelos particulares, mas ter uma ajuda estatal para você desviar, por exemplo, linhas de produção. Então, o setor sucroalcooleiro está agora focado na produção de álcool em gel 70%, que é um insumo extremamente necessário. O setor fabril, a gente vê que já está desviando as suas linhas de produção para efetivamente fazer artigos médico-hospitalares, jaleco, touca, máscara. A gente vê que algumas empresas de motores já estão desviando para fazer os respiradores. Então, se você tiver uma ação estatal coordenada com isso, dando crédito, incentivando, diminuindo a burocracia, de toda forma, apoiando essa, e daí efetivamente um aumento de capacidade, né, do sistema de saúde, porque eu vou ter mais respiradores, eu vou ter mais insumos à disposição do sistema público, do sistema privado, eu evito essa briga, porque é uma briga muito cruel, né? Você tem um município que está sendo afetado, e esse município eventualmente tem os seus insumos reduzidos para atendimento de um outro município que efetivamente também está sendo afetado, né? Então, do ponto de vista público, é uma briga sem vencedores. E do ponto de vista privado, é uma situação quase que impossível para aqueles que sofrem esse tipo de desconcerto federativo. Então, nessa medida, o que a gente acha importante debater? É sempre a finalidade. Para que eu estou fazendo isso? Quem que é a autoridade competente? E se essa efetivamente vai ser a intervenção estatal que vai trazer um melhor atendimento para a população. Então, só trazendo alguns pontos aqui para debate, e desculpa me alongar, falei que ia ser breve, acabei não sendo. Devolvo aí para você, Tangino, e agradecendo novamente a oportunidade. Obrigado, Valerinho, obrigado, Xavier, obrigado, Felipe. Eu queria, então, dar sequência aqui, trazendo agora um pouco o ângulo criminal. Quem vai começar aqui pelo DTSC vai ser o Gabriel Blesinski, depois eu arremato com alguns comentários. Então, Gabriel, você tem a palavra. Bom dia, gente. Estão me ouvindo? Tudo bem? Bom dia, gente. Primeiro, obrigado aos amigos do XVV para explicar aqui para a gente algumas coisas administrativas. Vamos precisar de vocês mais à frente, com certeza, para retomar alguns pontos. E eu acho que agora é um momento de virar um pouco a chave, porque nós, como penalistas, somos sempre um pouco desconfiados de tudo que vem acontecendo e temos sempre uma postura bastante defensiva de enxergar as coisas e, a partir daí, construir as nossas premissas, construir as nossas discussões. Eu vou aproveitar esse momento para falar do texto, tentar expor aos pontos principais um texto que eu e o professor Davi publicamos no Conjur, que é justamente sobre o crime de infração de medidas sanitárias nesse momento de tanta incerteza jurídica. É um dos crimes em que há recomendação de sanção nos decretos municipais, estaduais e mesmo na portaria interministerial. E nesse atropelo bem intencionado, né, que municípios, estados e a União emitiram decretos de quarentena, a gente ficou bastante perdido. E a imprensa tentou, de alguma forma, fazer aquelas manchetes ou aquelas notícias dizendo: veja aqui quais são os serviços que vão funcionar essa semana, veja aqui quais são os serviços essenciais. E sempre vinha acompanhado daquela referência de quem abrir ou quem funcionar e não estiver dentro desses serviços responderá pelas sanções características. E aí você se pergunta qual é o decreto em que essa notícia está sendo baseada, porque isso às vezes falha um pouco, o jornalismo não faz a referência, e se colocando na pele de uma pessoa leiga e não na nossa capa de jurista aqui,
não é tão simples assim entender quem seguir ou a quem você deve ouvir, qual decreto deve orientar a sua atividade. Na lei federal, a gente já viu aqui que nós temos lá a Lei 13.979, nós tivemos depois o decreto regulando os serviços essenciais, mais à frente um novo decreto, e tivemos a portaria interministerial número 5, que recomendou a sanção por desobediência e por crime da infração de medida sanitária do 268 do Código Penal. Vamos lá, o que diz esse crime? Ele diz que infringir determinação do poder público, essa determinação destinada a impedir a propagação de uma doença contagiosa é crime. E aí, o que nós percebemos com isso? Percebemos que essa é a chamada norma penal em branco. O que eu quero dizer? Quero dizer que essa é uma norma penal que, para ser completada, você precisa consultar determinações, leis, portarias do poder público. E aí vem a importância da gente entender e analisar esses decretos de quarentena. E a desobediência? A desobediência é quando você não cumpre uma ordem legal de um funcionário público apto a emiti-lo e você também tem que ser apto a recebê-lo. A desobediência parece, nesses casos, que vai ser um crime um pouco menos aplicado, porque quando os dois crimes são colocados em conflito, me parece aqui que tem um elemento comum. Infringir a medida sanitária é também desobedecer. Então, nesse critério de especialidade, é bastante possível que o crime de infração de medida sanitária seja o restante. Agora, aproveitando que os nossos amigos estão aqui, talvez o crime de desobediência apareça nessas hipóteses de confisco de bens, talvez com ameaça. Ou, por exemplo, eu fiquei imaginando isso, e aí, como penalista, a gente sempre pensa o pior cenário. Aqui em São Paulo, houve um confisco de máscaras de uma empresa bastante conhecida. E a empresa ela tinha garantido ao poder público que ofereceu, acho que 120 mil máscaras. E o poder público queria mais, o governo do estado de São Paulo queria 500 mil máscaras, algo nesse sentido. Foi lá e confiscou as 500 mil máscaras. Agora imagine só, você numa posição de um empresário que colocou toda a sua produção fabril para produzir que seja máscaras ou um produto só, porque sabe que a sua outra produção não vai ser escoada, não tem quem consumir a outra produção, e você precisa vender aquilo, você precisa comercializar aquilo para continuar pagando suas despesas, continuar pagando os seus funcionários. E você até consegue cumprir metade da determinação do poder público, mas acha aquilo um tanto quanto excessivo, porque sabe-se lá quando você vai receber a indenização para aquela apreensão daqueles produtos. E aí você resolve fechar a porta do seu negócio e impedir a polícia de adentrar. E aí, desobediência? Pior, imagine se tem um bate-boca. Se tem um bate-boca, é possível que te empurrem até uma resistência, porque eventualmente pode ser que entendam que o seu bate-boca foi uma ameaça ao funcionário público para evitar o cumprimento da ordem. É um problema. É um problema que a gente precisa analisar frente a todos os outros decretos e frente a todas as outras recomendações. Por exemplo, se a gente sair da desobediência e falar das medidas de quarentena individual, das medidas de isolamento individual, pode ser citado o caso dos ciclistas, é um que a gente cita no texto, em que 2 ciclistas suspeitos de terem o coronavírus decidiram passear de bicicleta e fizeram um vídeo, gravaram, brincando que estavam passeando com o coronavírus. E aí, nesse caso, o Ministério Público ingressou com uma ação e com uma medida de proibição para que eles não saíssem na rua sob pena de multa diária. Ok, beleza. Mas, se existissem os requisitos formais lá da Portaria Interministerial número 5, que é a notificação da compulsoriedade de você se manter isolado, esses ciclistas eventualmente praticariam o crime de infração de medida sanitária. Aqui, eu acho tão muito difícil a gente entender isso. Esses são os casos mais ou menos fáceis. Agora, quando a gente se volta para as atividades comerciais, se volta para a decisão do empresário, a situação fica um pouco mais difícil. Por quê? Porque aí a gente tem que começar a olhar para os atos legislativos e se percebe aqui uma confusão tremenda, o tamanho.
Já foi falado que houve a medida provisória 926 de 2020 do governo federal, que tentou concentrar nas mãos da presidência e dos ministérios as determinações relacionadas à quarentena. Só que aí depois veio o Marco Aurélio, na ADI 6341, e reafirmou que a competência é concorrente. E me parece um pouco alinhado com o que o STF vem decidindo com relação a, por exemplo, a competência dos municípios de fixar o horário do comércio e esse tipo de coisa. Então, se você se coloca na pele do empresário, olha, começa daí. Olha as coisas que você já precisa entender. Você precisa entender que é uma competência concorrente porque veio uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí, se você está em São Paulo, você precisa entender os decretos de quarentena de São Paulo, tanto do Estado e tanto do rol do Estado de São Paulo, quanto do município do Estado de São Paulo. Se você está no Rio de Janeiro, você precisa entender em qual versão do decreto de quarentena a gente está. Porque no começo da semana, na minha pesquisa, a gente já estava na 4ª versão do decreto de quarentena, e pode ser que agora a gente já esteja na 5ª e eu não estou sabendo disso. Se você olha para o município, é pior ainda, porque o município do Rio de Janeiro está emitindo vários e vários decretos isolados, descrevendo quais são os serviços essenciais. E o decreto principal não está no portal do município. Para eu conseguir o decreto municipal, eu tive que perguntar no Twitter da prefeitura, porque está num boletim extraordinário do Diário Oficial. Pior, os estados estão brigando. Estados e municípios estão brigando agora. Por exemplo, em Santa Catarina, o governador é alinhado à presidência do PSL, e depois do discurso do presidente de retorno às atividades, que agora já recuou um pouco, ele quis revogar toda e qualquer quarentena, inclusive permitindo a reabertura de shoppings e de academias. Só que aí o prefeito da capital, de Florianópolis, quer estender o decreto de quarentena. Quer estender e quer manter por mais 15 dias. E aí, quando a gente coloca o controle jurisdicional em cima disso tudo, a situação parece que fica um pouco mais complexa ainda. Não que o controle jurisdicional não seja importantíssimo, mas se você olha para a questão das igrejas, por exemplo, aqui em São Paulo, primeiro houve uma liminar determinando que não tivessem mais cultos, mais aglomerações e celebrações religiosas. Depois, essa liminar foi cassada pelo Tribunal de Justiça. Só que essa liminar cassada, ela não significa que a administração não poderia suspender também. E aí veio depois um decreto da presidência dizendo que, olha, lotéricas e templos religiosos são atividades essenciais. Só que aí, lá no Rio de Janeiro, um juiz federal dá uma decisão liminar suspendendo esses incisos do decreto. Olha que confusão. No Espírito Santo teve uma confusão parecida também. Lá você teve o decreto estadual permitindo o consumo local em restaurantes até as 4 horas da tarde. Não me pergunte por que o horário, simplesmente consolidaram 4 horas da tarde. E o município proibindo. E aí o Sindicato de Bares e Restaurantes teve que entrar com mandado de segurança para que o juízo da Fazenda Estadual decidisse qual decreto que valeria no caso. Então veja como tudo é bastante confuso. E veja como é importante nesse momento você ter um especialista a consultar. Agora, aquele empresário, aquele comerciante que não tem essa possibilidade ou que no momento de emergência precisa tomar essa decisão de imediato, ele vai tomar essa decisão em cima de dúvida. E a dúvida pode causar algumas repercussões criminais complicadíssimas. E aí, quando eu falo da dúvida, eu não falo de questões como você abrir a sua boate ou fazer uma festa, igual a festa do Corona Trance, que teve aqui em São Paulo, em que depois o organizador foi autuado pela infração de medida sanitária. Não, essas parecem questões fáceis de resolver. Eu penso assim, nos casos limites. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o decreto estadual proibiu o transporte por aplicativos intermunicipal. Só que no decreto federal, isso é completamente considerado serviço essencial. E aí? Será que os serviços de aplicativo, eles precisam chamar todos os seus programadores, colocar todo mundo para fazer uma atualização imediata no seu serviço, porque, eventualmente, se eles continuarem permitindo corridas de Niterói para o Rio de Janeiro, eles serão responsabilizados?
Outros casos, um que a gente citou, da locadora de veículos. Uma locadora de veículos está funcionando um dia depois do decreto de quarentena do município do Rio de Janeiro. E aí, ok, a gente pode considerar, e a galera do administrativo sabe melhor do que eu, que eles são uma prestação de serviço e assim regulamentados dentro da prefeitura. Mas talvez o empresário veja ali que transportes e logística estão dentro de serviços essenciais e pense, olha, pode ser que eu seja um serviço essencial, as pessoas precisam de carro ainda para se movimentar, então eu creio que talvez eu ainda possa funcionar. Ou então, uma situação pessoal até, tem um amigo que é dentista e ele me perguntou, eu posso abrir meu consultório ou não? Eu pensei, olha, me parece que você é serviço de saúde, então, eventualmente, você poderia sim abrir o seu escritório. Só que eu espero, do fundo do meu coração, que a prefeitura e o Ministério Público compartilhem desse mesmo entendimento do que eu, porque para ele a pena vai ser até maior, porque a pena é aumentada quando o agente é médico ou dentista. E aí vem a questão, qual é o efeito da dúvida para o direito penal? Qual é o efeito de quando as normas jurídicas elas são incapazes de nos orientar? Seja pela indeterminação, seja por serem várias, seja porque mudam o tempo todo, bruscamente. E aí, falando em mudança brusca, e aí já vou passar a palavra para o professor Davi daqui a pouco, o que essa mudança brusca pode gerar em efeitos penais para a gente aqui? Porque, isso é só um exemplo, mas comercialização de petróleo e gás não era um serviço essencial nos decretos federais até o dia 25. Então, do dia 20 até o dia 25, postos de gasolina não estavam elencados como serviços essenciais. E o posto da frente da minha casa estava funcionando. Assim, se você olha para a lei de greve, vai estar lá essa comercialização como serviço essencial. Mas isso é um bom exemplo para a gente pegar. E se nesse meio tempo, em algum lugar do Brasil, alguém foi autuado por funcionar sem ser um serviço essencial e eventualmente responder um crime de infração de medida sanitária, e no futuro vem um decreto que diz, olha, não, você é sim um serviço essencial. Isso é uma boa discussão para a gente falar mais à frente de retroatividade da norma penal em branco. E aí os professores de direito penal eles vão finalmente poder parar de falar sobre o cloreto de etila. Etila, gente, não é a Átila, o biólogo. Eu sei que dá medo e muita gente só de ouvir o nome do Átila hoje em dia, mas o cloreto de etila é o lança-perfume, é conhecido como lança-perfume, que por um tempo ele saiu do decreto de entorpecentes e aboliu a criminalização e depois ele retornou. E aí esse é o exemplo maior que os professores de direito penal usam para explicar. Então, quem pode responder melhor do que eu essas questões de penal é o professor Davi Tangerino, para quem eu vou passar agora, para que ele possa tratar um pouco sobre esses casos. Obrigado, Gabriel. Eu queria lembrar, então, as pessoas aqui, ninguém levantou a mão ainda, não sei se não estão com dúvidas ou não estão encorajadas a usar aqui o instrumento, mas, então, de novo, né? Quem tiver uma questão, aqui embaixo tem a opção levantar a mão. Aí eu, como anfitrião, consigo ver quem está com essa questão e a gente circula aqui, enfim, dá a palavra e conversa. Tá? Então, acho que vou tentar ser bastante sintético aqui, porque o nosso tempo já está se alongando mais do que a gente tinha desenhado. Que pese o Gabriel, né, me apresentar aqui como professor, aqui a gente está discutindo aspectos práticos. Eu vou só pedir para todo mundo desativar os sons aí, obrigado. A gente está discutindo aspectos práticos, né? Tentar pensar junto aqui numa diretriz, em sinalizações de como se comportar durante esse período, né? E, como ficou bem claro aqui, a gente tem muito mais dúvidas e confusões do que certeza. Né? Então, talvez um jeito prático e organizado de a gente estruturar a nossa conversa seja o seguinte. As penas dos artigos 330 do Código Penal, que é desobediência, cuja aplicação realmente para infração de medida sanitária é muito improvável, porque o crime do 268 é razoável afirmar que ele é uma forma, né,
específica do 330, ele é uma desobediência qualificada, né? Porque a pena é um pouco maior, justamente porque essa desobediência espraia efeitos aí no campo da saúde pública, né? Deixa eu só emudecer aqui o WhatsApp. Então, a pena do 330 é baixa, a pena do 268 também não é alta, e, portanto, alguém poderia falar, bom, Lavinho, mas o risco criminal é baixo, né? Então, vamos quebrar um pouquinho esse raciocínio. Eu sempre gosto, na hora de fazer uma matriz de risco, conversar com cliente ou com colegas, né? Quebrar o risco criminal em dois. Um que eu chamo de curto prazo e um que eu chamo de longo prazo, né? Por que isso? Né? Porque quando a gente fala assim, o crime não é grave, então, quer dizer, nós estamos jogando a lógica lá para o futuro, né? Eu não vou ser condenado, eu não vou ser preso, né? Ou ainda que eu seja condenado, eu não vou ser preso porque posso prestar serviço à comunidade ou porque a pena admite aqueles institutos do juizado especial criminal, né? Como transação ou composição, ou ainda suspensão condicional do processo. Isso é verdade, né? Realmente, para esses crimes, a possibilidade de um cumprimento de pena, sobretudo para os réus primários, é ínfima, né? Agora, duas variáveis a serem consideradas aqui no nosso debate, né? Primeira, existem os riscos de curto prazo, né? A exposição de qualquer um de nós ao sistema de justiça criminal, ele, num caso como esse, muito provavelmente se dará pela porta da polícia, né? Então, se o policial entender que é o caso de tomar uma providência criminal porque o sujeito, A, está resistindo ao confisco, B, abriu um estabelecimento cuja abertura na interpretação do policial ou da autoridade sanitária não está abarcada pela quarentena, né? Não vai ser possível, evidentemente, né, a abertura de um espaço de mediação qualificado ali com um intérprete, com um juiz ou Ministério Público e, digamos, dirimir na hora quem está com a melhor interpretação do direito. O que vai acontecer é que essa pessoa vai ser conduzida à delegacia de polícia, vai ser feito um flagrante, um termo circunstanciado, possivelmente fiança, medidas cautelares diversas, etc. Ou seja, existe um custo moral, um custo pessoal. Se o sujeito tiver que fechar a loja para ir até a polícia, que é o que vai acontecer, porque afinal o policial está achando que tem quebra de quarentena, você vai ter um custo material, enfim. E aí pode ser mesmo que, aforado esse caso, o Ministério Público acha que não tem tipicidade, etc., tal, e não ofereça denúncia. Mas até lá já houve a criação de uma série de danos, como a gente conversou aqui. E tem uma outra questão, digamos, de pano de fundo, depois eu entro um pouco nas questões mais específicas, que é o seguinte, né? O sistema penal ele é muito sensível às demandas populares, das demandas emocionais, emotivas de um determinado momento histórico, né? Então, nós vivemos há alguns anos a onda da corrupção, né? E aonde eu quero chegar com isso, né? Essa emotividade, essa demanda, esse clamor punitivo, ele vai impregnando, inclusive, a compreensão e a interpretação da prática penal. Vou tentar pegar um exemplo muito circunscrito, assim, muito simples, né? O julgamento da ação penal 470, vulgo mensalão, né? O Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão em relação à necessidade de haver, né, para fins de imputação da corrupção, ele mudou a posição em relação à questão do ato de ofício, né?
Até então, no caso Collor, por exemplo, ela precisa demonstrar claramente qual era o ato de ofício realizado ilegalmente, né, ou como condição, ou como contrapartida da oferta indevida, né? E aí, enfim, depois outros tantos institutos, tantas outras questões foram sendo, na esteira da Ação Penal 470, Lava Jato, outras grandes operações, foram cedendo a, digamos, esse recurso genérico ao interesse público. Então, como a gente mencionou no texto, o conceito de funcionário público foi bastante deturpado na Operação Fair Play em relação ao então presidente da CBF, ou o Comitê Olímpico Internacional, não me lembro agora. Operação Greenfield com a questão dos diretores de fundo de pensão, né? O combate à corrupção serviu ali como um centro de gravidade, um certo buraco negro punitivo que foi alterando as características dogmáticas, doutrinárias em relação ao crime de corrupção. E por que eu estou dizendo tudo isso? Independente, né, eu não estou aqui querendo abrir um debate sobre Lava Jato ou congêneres, mas é bastante possível que esses delitos que a gente está cuidando hoje, né, até então considerados delitos marginais, de menos importância, passem a ocupar os sentimentos das pessoas. Seja porque a quarentena vai se estender mais do que as pessoas gostariam, seja porque é muito provável, né, lamentavelmente, que ao final de abril nós tenhamos contabilizado um grande número de mortos. Eu acho que o Xavier mencionou aqui que o Mandetta já teria afirmado que parte do que ele comprou para a China, os Estados Unidos foi lá e deu um lance maior e levou embora. Mandou 23 aviões de grande porte, pegavam material na China e nós ficamos a ver navios. Ou seja, pode ser que o quadro se agrave, que nós tenhamos mais mortos, mais colapso no sistema de saúde. E por que eu estou dizendo tudo isso? Naturalmente, eu não quero que nada disso aconteça, mas se isso acontecer, né, nós vamos começar, assim como nós tivemos os moral crusaders da corrupção, nós vamos ter os health crusaders, né, pessoas que vão querer usar o sistema de justiça criminal para impor com força a quarentena. A curto prazo, portanto, aumentando o número de autuações, de prisões, de imposição de sanção, mas também, e aqui eu volto, a questão do não é crime tão grave, né? No texto a gente diz lá, né? Hoje, né, a posição jurisprudencial preponderante se tem, por crime de desobediência, por exemplo, se a ordem do funcionário público vier acompanhada de uma previsão de sanção administrativa ou civil, não tem o crime. Essa é a típica interpretação que, diante de um momento emotivo, pode ceder. Dizer, não, realmente isso valeria ali para um caso de guarda de trânsito, mas, a pandemia, a morte, não, vai valer a desobediência. Legislativamente, a gente já tem movimentos, né? A deputada Joyce Hasselmann encaminhou lá o PL 718 de 2020, alterando os artigos 131 e 269, não ficou muito claro para mim porque ela está mexendo nesses crimes especificamente, mas mais no cerne do nosso debate, o PL 711 de 2020, que quadruplica a pena tanto do 330 quanto do 268, quando o crime foi praticado em condição de pandemia assim declarada pela OMS, né? Então a gente já tem uma sinalização desse direito penal simbólico aí do legislativo em relação a esse assunto. De novo, hoje, né, todos os que me antecederam aqui mostraram com diferentes tons a grande dúvida, superposição de normas administrativas. Então,
e os efeitos, não só, né, superposição, mas sucessão de norma administrativa, né? A confusão a curto prazo, então lembra que eu estou dividindo em curto e longo prazo? A confusão a curto prazo é ruim para o cidadão, né? Porque aumenta, na dúvida, né, aumenta o grau de incerteza do cidadão sobre como se comportar, mas também em relação à autoridade, a quem autuar, né? Agora, a longo prazo, deveria militar a favor do cidadão, né? Nós temos lá dentro dos arranjos dogmáticos a ideia do erro, né? O sujeito, embora não possa desconhecer a lei, né, o Código Penal tem lá a previsão do erro, seja, e aqui importa menos as minúcias dogmáticas, né? Se esse erro sobre a norma em branco é um erro de tipo, é um erro de proibição, né? Isso realmente importa menos para o nosso debate aqui, né? Mas aquele que exerce um falso juízo sobre a condição de aquela atividade dele estar proibida, por exemplo, deveria ou não responder pelo crime. Então, usando o ângulo da teoria do erro de tipo, a consequência seria a exclusão do dolo e, se vencível, poderia ser punido a título de culpa. Mas nós não temos as formas culposas, portanto, o erro de tipo aqui, se vencível e vencível, é menos importante, né? Ou se for para o ângulo do erro de proibição, também, né, se for um erro de proibição insuperável, não tem crime, portanto não tem pena. Agora, se por um acaso se entender que era um erro de proibição que poderia ter sido evitado em se informando melhor o agente, então nós estaríamos diante de um erro de uma hipótese de redução de pena, né? Lá da terceira fase do cálculo de pena, diminuição de pena pelo erro de proibição vencível. A outra questão é a sucessão de normas, né? Então, o que acontece se a atividade hoje é, amanhã não é, tal? Aí nós temos uma briga doutrinária bastante mais importante, né? Os tribunais tendem a não conferir efeito retroativo para a mudança do complemento da norma em branco, né? Nós tivemos essa discussão no coleto de Tila, como o Gabriel discutiu, porque por um ou 2 dias ele saiu do decreto, depois voltou. É claro que, do ponto de vista da legalidade escrita, ele mencionou a história do posto de gasolina, ou qualquer outra atividade. Se por 5 dias ela foi autorizada, durante aqueles 5 dias, evidentemente, não pode acontecer. A dúvida é se estava desautorizada, voltou a ser autorizada, desautorizou de novo. Como é que essa norma, como é que a alteração da norma administrativa reflete no tipo, né? Os tribunais tendem a não dar efeito retroativo, ou seja, vale o complemento do tipo no momento da ação, né? E eu acho que os desdobramentos punitivos aqui vão fazer a aplicação continuar bastante conservadora nesse sentido, né? Em resumo, né? Provavelmente não trouxe muitas respostas aqui, nós também estamos amadurecendo e entendendo esse debate, mas existe um elemento comum aí, que é aquele que no futuro tiver que discutir erro, dizer que agiu em erro, né, ele tem um aliado argumentativo importante, que é o dever de se informar, né? Então, talvez a única recomendação busque, na medida da capacidade, de disponibilidade, informação, de sucessão de normas, enfim, se informar, documentar, mostrar como você orientou, né, a sua ação conforme a informação disponível naquele momento, né? No caso do confisco, por exemplo, certamente vai ser um debate muito emotivo, muito difícil. Embora haja essa previsão legislativa, ela é muito rara, né? Depois o Felipe Xavier confirme para mim, né? Eu não tenho lembrança
na minha vida profissional de ter visto confiscos dessa natureza. Agora, de novo aqui a confusão milita, ou deveria militar, em favor, né? O Xavier traz um exemplo lá, a polícia está na porta, mas tem uma outra ordem judicial, ou tem uma não precisa nem ordem judicial, né? Você tem o dever de adimplir um contrato público, etc. Do ponto de vista administrativo, as consequências foram discutidas por ele. Do ponto de vista penal, em tese, esse conflito de dever deveria, por si só, excluir a responsabilização penal, porque o sujeito ali na ponta, pressionado pela polícia versus um adimplemento contratual, né? Me parece inexigível que ele não deixasse a autoridade pública cumprir a tarefa com que ela estava ali à sua porta. Mas é isso, mais também do que buscar responder tudo, me parece que o nosso papel aqui é equacionar e desenhar quais seriam as questões, tentar trazer um certo feeling de desdobramentos, né, de como é que a coisa deve se comportar em relação a esse assunto, mas fundamentalmente ouvir as dúvidas, as questões, as considerações. E aí, então, agora eu faço um movimento duplo. Eu vou instar as pessoas a se manifestarem aqui por meio da mãozinha, sem prejuízo, talvez valesse a pena da gente dar uma rodada aqui de considerações. Não sei se Felipe, Xavier, Gabriel, talvez nessa ordem que foi a ordem da apresentação, gostariam de acrescentar alguma coisa aí. Obrigado. No bate-papo está rolando uma pergunta aqui, mas então, Felipe, fica à vontade, eu vou ler a pergunta e já compartilho aqui. Beleza. Não, vou ser bastante breve. Acho que a gente tratou de perspectivas muito diferentes e temas diferentes, né? Mas, do ponto de vista administrativo, em especial a partir de todas as falas aqui, tem 2 ou 3 coisas que eu queria ou salientar ou relembrar. Quer dizer, especialmente quando o Eduardo Xavier fala das requisições administrativas e da sobreposição, a gente tem um problema que o Davi acaba de mencionar, que é uma requisição versus algo que já estava contratado por um privado, e aí eu vou ter uma discussão a respeito desse contrato, que eu acho, embora nunca é simples, mas mais simples, mas o que a gente tem enxergado são requisições administrativas sobrepostas. Então, eu tenho uma requisição pelo município e eu tenho uma requisição pela União, do mesmo lote, né? Aí aqui eu tenho problemas que o direito administrativo e o direito constitucional nos ajudam, né? Do ponto de vista administrativo, e aí o Xavier tem toda a razão, condição do ato administrativo a ideia de finalidade. Por que eu estou fazendo isso, né? A partir do momento que eu tenho 2 medidas que são contrapostas no limite, eu vou realocar um bloco de bens, um bloco de máscaras do lugar A por lugar B, eu estou tendo um problema aqui de cumprimento de requisito básico desse ato, né? Ou pelo menos eles vistos em conjunto. Então, um problema do ponto de vista constitucional, lá do artigo 37 clássico, que é problema de eficiência. Deslocar blocos de bens do hospital A para o hospital B, ou do município para a União, ou da União para o município, demonstra uma atividade muito importante do poder público, mas do ponto de vista do resultado, da mudança na vida das pessoas, o resultado é praticamente zero, ou zero, né? Então, nesse sentido, o ponto do Eduardo de coordenação federativa é bastante importante, inclusive exigível do ponto de vista constitucional e administrativo. Eu tenho que ter clareza que essas medidas que são tomadas, que são medidas excepcionais de intervenção no domínio econômico, elas têm que ter uma finalidade bastante clara e ser eficientes, sob pena delas não funcionarem, sob pena de a gente poder questioná-las lá na frente, né? Agora, haveria outras medidas que poderiam ser tomadas do ponto de vista da intervenção no domínio econômico ou de direito econômico e administrativo para tentar auxiliar esse trabalho? Poderia. Se a gente pensar, por exemplo, que o importante para uma fábrica de máscaras, como o Gabriel colocou, trouxe o exemplo, que talvez seja um exemplo mais forte para a gente aqui, talvez mais importante do que decidir para onde eu vou alocar o que ela já produz, é conseguir aumentar a produção dessa empresa, né? E o direito administrativo dá respostas para isso, desde da intervenção propriamente dita, né? Então, alguns outros países, o poder público tem assumido algumas fábricas, o que estou longe de achar que deve ser o caso aqui, mas você poderia fazer um auxílio aqui. As linhas de crédito que foram abertas para
inúmeros setores. O que eu poderia fazer é focar exatamente nesses setores onde eu estou fazendo requisição, para que esse indivíduo possa, ao invés de ficar discutindo para onde eu aloco o mesmo bloco, é que eu consiga produzir o dobro. Então, acho que isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, bastante, aí eu paro, senão eu vou falar loucamente aqui, que é esse emaranhado de normas que a gente tem do ponto de vista administrativo e das sanções, que a gente conversou bastante aqui, do ponto de vista municipal, do ponto de vista estadual e federal, nenhum deles tem o condão de invalidar um preceito básico ali do direito administrativo, que é a legalidade administrativa. E aí eu fico muito tranquilo em ter penalistas aqui comigo que usam a legalidade à torta e direito, mas no direito administrativo, em especial quando a gente for falar de sanção, eu tenho que ter previsão legal, não tem muita escapatória. Isso é importante para o nosso debate, porque eu tenho feito referências cruzadas aqui às sanções, né? Então eu tenho, por exemplo, no decreto do Rio, a referência à sanção da lei federal de 77, mas que é lei. Eu tenho, por exemplo, no município de São Paulo, referência a sanções de lei de uso e ocupação do solo, mas que estão em lei, mas eu posso ter um problema, por exemplo, de uma criação de sanção num decreto como esse de quarentena, uma sanção que não tenha lastro legal. Aí não vamos ter problema. Aí a gente vai brigar para sempre, porque é um tipo de sanção que, pelo menos a nossa avaliação, não para de pé. Agora, assim como não revoga a legalidade administrativa, também não revoga poder de polícia. Então, eu tenho ali uma ordem administrativa bastante clara, então é natural que o poder público possa ir a um estabelecimento que oriente para dar cumprimento às diretrizes públicas que estão postas aí. Enfim, teria outras coisas para falar, mas vamos circular. Xavier, até antes, talvez, do comentário de vocês, recebi uma pergunta aqui do Daniel. Resumindo aqui, se não tem como uniformizar os atos em torno da pandemia, que poderia ser tomada unilateralmente pelo governo federal. E a segunda, comportamento normativo em relação à população carcerária. Então, vamos... Uniformização, e aqui eu devolvo a bola para os administrativistas aí, eu acho que essa questão já foi dirimida, ou a sinalização do Supremo na decisão monocrática do Marco Aurélio foi: isso é competência concorrente para medidas sanitárias. Depois, para a questão de transporte, união, pelo que eu entendi. Então, vamos ouvir os colegas aqui, eu acho que não vamos ter alternativa nesse campo. Cara, comportamento carcerário, nós temos uma certa dificuldade, que é o seguinte, como gosta de dizer o Gilmar Mendes, né? Todo preso no Brasil está por ordem judicial, né? Só tem uma pessoa capaz de soltar preso no Brasil, que é o juiz, né? Então, existem recomendações CNJ em relação a desencarcerar uma série de populações, né? Os mais vulneráveis, que estão em regime semiaberto, com pena cumprida. Tem aparecido decisões judiciais coletivas, né? Acho que ontem ou hoje já o ministro Sebastião Reis, lá do STJ, deu no HC coletivo a determinação de domiciliar para todo aquele que estava preso provisoriamente, única e tão somente porque não conseguia pagar a fiança ainda, né? Mas, de novo, não há... Como nós estamos falando de cumprimento de pena, e aqui Gabriel, Salo e demais, né? Uma solução uniforme, né, que dependesse menos do judiciário, teria que ser por via legal. Então, um projeto de lei estabelecendo as hipóteses em que o sujeito tem que ser colocado domiciliado. Até lá, nós vamos precisar do controle jurisdicional. Xavier, você quer comentar alguma coisa? Vou falar muito brevemente, aí, fazendo coro com o Felipe de Paula. Falando do desconcerto, né, federativo, e endereçando essa primeira pergunta da coordenação e uniformização. A gente vai estar passeando ali entre o 23 e o 24 da Constituição, né? 24 em relação à capacidade legislativa, né? E o 23 efetivamente em relação à capacidade administrativa, como o Felipe colocou no início. Então, aqueles equipamentos que são regulados pela União, né, em âmbito federal, melhor dizendo,
ficam mais fáceis de serem entendidos como federais, né? E eu acho que foi essa linha na questão do transporte. Olha, aeroporto é regulação federal, as ferrovias federais, federal. Então, a principal ligação entre Rio e São Paulo, né, que é a BR, a Dutra, ela não poderia ser fechada por ato do governador, né? Os aeroportos ali, né, em âmbito federal, também não poderiam, seja do Galeão, Santos Dumont. Então, aí fica mais fácil, porque você tem uma linha de onde puxar. Mas é interessante essa discussão, principalmente da DPF, que a CNT colocou, que bate tanto no interesse local, né, como o Gabriel e o Felipe colocaram, e pedem para que o STF suspenda de forma genérica, né, todos os atos que possam enfrentar, né, ou possam inviabilizar a atividade de transporte. Isso é bastante interessante, ainda mais em sede da DPF, depois o Felipe pode comentar com mais detalhes, se der tempo. Mas o que eu acho interessante é que, inclusive, a PGR, nesse caso da CNT, até para pegar um detalhe do caso concreto, ela se manifesta, né, e adiantou a sua manifestação nesse caso, por entender de extrema urgência e relevância o caso, e ela busca, na própria lei federal do Covid, os elementos para afastar, desculpa, na verdade, para colaborar com o pedido da CNT, que todos os atos, né, de restrição, todos os atos de intervenção no domínio privado, eles têm que ser na medida da excepcionalidade, né? Então, eles têm que ser, para além da finalidade estrita do enfrentamento, ela tem que ser o mínimo necessário, ou seja, a intervenção tem que ser mínima, ou seja, a garantia dos direitos do privado tem que ser máxima, né? Então, ela tem que ser o menor tamanho possível para responder à finalidade que demanda o seu exercício, né, da calamidade, da epidemia, e tem que ser adstrita no tempo, né? Ela tem que ter essa temporalidade enquanto perdurar essa necessidade. E, para além disso, eu acho que a lei federal andou muito bem quando ela exigiu que os atos, de uma forma genérica, lá no parágrafo 1º do artigo 3º, que os atos eles trouxessem as evidências científicas que corroborassem a medida a ser implementada. Então, nesse sentido, é bastante salutar, porque a gente está no meio do turbilhão, né? As informações elas estão vindo. Tem países, né, que não querem adotar a restrição, né, ou a quarentena horizontal, não adotaram. Tem países também que estão empoderando os seus presidentes de uma forma bem ampla, né, de governar por decreto, etc. Então, a gente vê exemplos muito diferentes do Brasil, de respostas muito diferentes do Brasil, e, para além disso, a evolução científica está acontecendo nesse momento, né? Um mapeamento genético do vírus, né? A gente já vê uma diferença entre o mapeamento feito na China, o que está sendo feito aqui no Brasil, a evolução, né? Tem um medicamento que está sendo muito dito aí, né, por alguns presidentes em relação à sua efetividade, mas ainda falta a comprovação, né? E a comprovação ela há de acontecer, né, em algum momento. Então, a partir do que é concreto, né, que a ciência consegue provar, a partir disso eu consigo balizar essa atuação do poder executivo, que é uma atuação extrema, né, que ela é autoexecutória, a requisição ela acontece imediatamente, né? O poder público pode efetivamente, nas 3 esferas, entrar e requisitar o bem, o serviço que está sendo disponibilizado para aquele particular. Então, nessa medida, né, o requisito, né, de fundamentação, a transparência do ato, ela deve acontecer. E só o último ponto, eu acho que, apesar de vivermos em uma situação extrema, apesar de vivermos em uma situação que requer essas ações mais... e daí até usando no direito administrativo, a requisição, a gente falava muito até o Wellington, né, do XV também estava falando, olha, o exemplo clássico era quando o policial parava lá o seu carro e falava assim, olha, preciso do seu carro para perseguir ali o bandido ou para socorrer ali aquela vítima. Era esse exemplo. Agora a gente vai ter uma série de outros aí para renovar aí o estudo.
Mas esse exercício, né, de bastante extremado, ele precisa ser muito bem qualificado e a gente não pode deixar de minorar os sistemas de controle, né, e inclusive de cerceamento da capacidade do Poder Executivo de assim fazê-lo, né? Então, como vocês colocaram, o judiciário ele segue sendo uma via muito boa, né, de controle, inclusive desse exercício extraordinário de poder do Poder Executivo, mas também vale o Poder Executivo não provocar esse tipo de conflito, se antecipar, planejar. E daí eu volto no exemplo do transporte, que foi uma coisa interessante, que o Ministério da Infraestrutura está sugerindo minuta padrão de decreto para município que proteja a atividade de transporte. Então, assim, é o auge, né, da influência federal dentro do nosso sistema federativo, né? Ele está sugerindo textos, né? E é justamente buscar evitar esse conflito e solucionar dentro das competências que o próprio STF já colocou. Desculpa o alongado, mas era isso. Eu recebi mais uma pergunta aqui da Amanda, fazendo ali uma ponderação em relação ao Tribunal de Justiça no Rio, muitos atos normativos, o que está funcionando no tribunal, etc., questionando um pouco a estatística das decisões. Que ela fala, olha, na prática são muitas decisões de não conhecimento, incompetência e tal. E a pergunta é o que é possível esperar do judiciário nesse contexto, qual vai ser o impacto no sistema prisional, pelo menos no Rio de Janeiro. Aí eu pergunto se o Gabriel ou se o Salo não queria comentar um pouco essa pergunta, para a gente também rodar um pouquinho aqui as falas. E aí, em seguida, aliás, vamos fazer o seguinte, o Caio está pedindo a palavra, talvez, Caio, faça sua ponderação, sua pergunta, e a gente circula em bloco, por favor. Perfeito, perfeito. Acho que agora vocês estão me ouvindo? Então, perfeito. Bom dia a todos os presentes. Davi, Salo, Gabriel, meus colegas, é um prazer poder estar falando com vocês de novo. Eu queria fazer só uma pequena intervenção nesse encontro de vocês, que está sendo muito, muito rico, inclusive, que diante dessa indeterminação toda do poder público me vieram algumas questões à cabeça. Essa esquizofrenia normativa que a gente acabou mergulhando trouxe uma questão de dúvida, certamente extremamente relevante para o direito penal, e eu andei pensando em duas questões que eu gostaria que vocês julgassem se é relevante ou não para a gente desenvolver até nesse encontro aqui. A primeira diz respeito a uma possibilidade de responsabilidade por omissão desse agente público que acaba provocando aglomerações, seja ele de ordem da chefia do executivo municipal, estadual ou federal, que do âmbito federal até veio até uma determinação, entendendo como atividade essencial a realização de cultos, né? Então, em que medida será que esse agente que acaba provocando essa aglomeração, lógico que teria toda uma questão de cadeia de causalidade para a gente observar, mas será que não há um incremento, pelo menos, de um risco de ocorrência de resultados de contaminação nesses cultos? Essa responsabilidade da chefia, seja do Executivo Federal, estadual, municipal, é uma questão que me veio à cabeça, que me preocupou, e uma outra também é da própria autocolocação em perigo da vítima. Claro que, diante dessa indeterminação, a questão da dúvida acaba ganhando mais força e mais relevância, né? Mas é uma questão do dia a dia também, a circulação de pessoas na rua, e eu gostaria de ver se entende como relevante discutir um pouco dessa autocolocação em perigo da vítima no seu caminhar pelas ruas. Teria uma dificuldade de comunicação em saber quais pessoas estão contaminadas, qual é assintomática, qual não é. Isso seria um problema realmente, mas talvez seja uma questão de ordem prática que valeria a pena, mas em especial essa questão da responsabilidade por omissão, seja pela criação de um risco de aumento de resultado pela liberação de cultos, por exemplo,
E eu acho que era isso. Queria fazer essa pequena intervenção e ouvir a opinião dos queridos. Obrigado. Obrigado, Caio. Não são perguntas nada fáceis, né? Inclusive do ponto de vista dogmático, né? A gente já volta a questão da Amanda, mas tentando enfrentar um pouco a sua. Como regra, né, a conduta omissiva, na minha interpretação, ela está absorvida pela conduta comissiva, né? Todo mundo que comete um ato comissivo também se omite conjuntamente, né? Então, está usando o exemplo do sujeito que faz o culto, né? Então, nós temos aqui uma discussão de uma conduta propriamente comissiva. O sujeito está insistindo numa conduta com um incremento de risco palpável, né, para aquele bem jurídico saúde pública, né? O professor Juarez Tavares, num desses grupos de discussão aí, estava chamando a atenção, nós estamos falando muito do 268, né, que é a quebra de medida sanitária. O 267 é de causar epidemia, né? E aí a interpretação prevalente ou tem sido o sujeito que efetivamente, o primeiro, digamos assim, né, que quebra um dever, né, e causa a epidemia. E aí o Juarez, como sempre, muito preciso, volta lá para os conceitos dogmáticos, lembrando que os alemães separam, né, os resultados instantâneos, né, morte, por exemplo, né, morreu, evidentemente, daqueles resultados que se protraem no tempo, como é o caso da epidemia. E aí eles separam lá, eu não sei se a gente tem uma tradução boa para isso, né, mas de Vollendung e Beendung, né, de exaurimento e o efetivo esgotamento das possibilidades. Tudo isso para dizer que o 267 admite, sim, o reforço causal, né? O reforço nexo causal daquele que continua a causar a epidemia. A norma alemã fala lá em condição epidêmica, alguma coisa assim, mas, de novo, a resposta do Juarez me parece correta, o Código Penal também não proíbe a poligamia, mas proíbe a bigamia, que já é suficiente, né? Então, causar epidemia ou estado epidêmico estaria resolvido normativamente. Então, Caio, acho que tudo isso para dizer o seguinte: me parece que dogmaticamente o quadro mais aplicável seria de reforço de nexo de causalidade na propagação da epidemia. Claro que você vai ter depois de fazer uma discussão se isso é dolo eventual ou culpa, e aí, se for culpa, a epidemia é punível na forma culposa, mas também, obviamente, é punível em dolo eventual. Tá? A questão da autocolocação da vítima, acho que também é possível a gente pensar, não é o meu assunto de especialidade, mas me parece que uma das condições da autocolocação da vítima em risco, né, em perigo, é o conhecimento claro dos desdobramentos causais, né? Ou seja, também teríamos que verificar a capacidade daquela vítima concreta de entender qual é o nível de adesão ao risco criado, né? Acho que essa é uma discussão um pouco mais espinhosa, tá? Espero ter, de alguma forma, endereçado aí tuas questões. Gabriel Fortes também queria fazer uma pergunta. Então, acho que, Gabriel, faça a tua pergunta e aí a gente dá uma circulada de novo, por favor. Tá bom. Bom dia a todos. Bom dia, Davi. Dá para ouvir?
Sim. Tá, a minha pergunta é mais relacionada ao direito administrativo. Nesses dias circulou uma DPF, a 671, do PSOL, com relação à estatização de certo... na verdade, segundo a petição, seria de todos os... até estou aqui com ela aberta, seria com a totalidade dos bens e serviços de pessoas jurídicas e físicas relativos à assistência de saúde. Basicamente o que ocorreu na Espanha e na Irlanda para fazer a estatização dos serviços de saúde, e aí haver como se fosse uma fila única para leitos de UTI e assim por diante. E eu queria saber isso, primeiro, quanto ao conflito constitucional disso. Eu não me lembro de outra medida similar aqui no Brasil. Acho que do confisco foi muito diferente, também nunca tinha ocorrido. E aí eu acho engraçado porque eles utilizam como base na DPF o artigo 4º da Lei 8.080, que é a lei que disciplina algumas medidas do SUS. E é muito amplo, porque assim, as medidas privadas vão ser concorrentes às medidas públicas de saúde, mas isso não representa que vai haver uma estatização, pelo menos eventual. E eu queria saber porque isso vai ser, como isso é legalmente, e como isso poderia ocorrer, se existe alguma previsibilidade de que haja a tal estatização, porque já comentaram isso também sobre o Santa Maggiore, aqui em São Paulo, com os casos que tivemos. É isso, obrigado. Obrigado, Gabriel. Acho que essa pergunta fica melhor ali com o Felipe e com o Xavier. Depois eu passar a palavra para o Salo, tanto para a pergunta da Amanda quanto o Caio. O Caio me escreve aqui dizendo que ele tem um pouco de dúvida, porque, em relação ao que eu coloquei, afinal, realmente hoje, os cultos religiosos estão sendo considerados atividade essencial. Então, de fato, a premissa do meu raciocínio é se a aglomeração em culto aumenta o risco juridicamente proibido. Se a gente partir do pressuposto que, embora essa norma seja imbecil, na minha... desculpa a minha franqueza, a imbecilidade normativa não pode ser interpretada contra o réu, né? Então, nesse caso, o aumento do risco não seria naturalmente proibido. Então, XVV um pouco para essa questão muito interessante do Gabriel. Depois, se o Salo puder comentar aqui também, vai ser bacana. Davi, deixa eu ver aqui. Bom, é uma questão difícil essa da DPF, porque você tem uma série de interesses aí, né, sendo colocados para a solução pelo STF. Mas se a gente for pegar hoje o ordenamento posto, a Lei 880 ela fala que existe o Sistema Único de Saúde, né, sistema público, e ele pode ser complementarizado, né, ou pode ser complementado, melhor dizendo, pelo sistema privado. Inclusive tem a previsão específica, né, na Lei 880 para isso. Então, em tese, eu teria um sistema público que esse sistema público ele deveria, né, per se, atender à obrigação estatal, né, de prover a saúde para a população de forma irrestrita. Daí eu até lembro que teve uma discussão interessante sobre comprovação, né, de mostrar o comprovante de endereço, né, para você se socorrer do Sistema Único de Saúde, que até gerou uma discussão legislativa, principalmente focado nas pessoas mais vulneráveis, em situação de rua, como que ela poderia ter um cadastro no sistema SUS, ou como ela poderia ter um comprovante de residência naquela situação onde ele se encontrava, e se isso era possível de ser uma barreira de acesso ao SUS, e isso foi claramente colocado, né, em dispositivo normativo, que não é, né, independente, a pessoa, ela, independente desse tipo de documentação, ela tem acesso ao direito à saúde integral, né? Então, o que eu acho que parte essa DPF? De um reconhecimento de falência público, né? Não existe o que eu faça dentro das minhas competências estatais suficientemente
para eu enfrentar a pandemia. Então, nesse sentido, eu preciso pegar todos os recursos nacionais, né, que prestam para a atividade médico-hospitalar e trazer para o meu domínio. Sinceramente, até pelo que eu falei antes, a gente tem uma série de ações que eu acho que devem preceder a esse reconhecimento de completa incapacidade estatal de resposta, né? Eu acho que o planejamento, as compras diretas, a coordenação, a cooperação internacional. O próprio Felipe falou, olha, não faz muito sentido eu, do ponto de vista sistêmico, né, de atendimento de saúde, eu pegar leitos da cidade A e passar para B, porque os doentes da cidade A vão para B, eu vou continuar com a demanda acontecendo. Então, eu acho que a gente, e daí é mais uma discussão de política pública, né? O Estado ele deveria se prontificar a aumentar a capacidade do sistema público e não congelá-lo, esgotá-lo e falar, não, eu lavei minhas mãos porque todos os recursos disponíveis estão aqui. Eu não sei, eu acho que me parece uma saída extremada, eventualmente pode ser que isso tenha que acontecer por completa incapacidade, mas não me parece que seja a primeira medida, né? E nenhuma medida vai ser tomada nesse momento. A gente, de novo, vê que existem formas de você aumentar a capacidade de atendimento médico-hospitalar, né? A gente vê a sociedade civil se organizando para isso, empresas fornecendo dinheiro, equipamento, expertise para o poder público para montar e equipar hospitais, para criar hospitais novos, hospitais de campanha, Rio de Janeiro, São Paulo, isso já está acontecendo. Fábricas de motor fazendo os respiradores, né, ou pelo menos buscando alterar as suas linhas para fazer isso, o setor alcaleiro, ou seja, eu acho que o Estado ele tem uma capacidade muito maior e eu acho que essa é a ação que precisa ser tomada nesse momento. No final, se esgotado todos os recursos, tiver que fazer a requisição ou a intervenção, aí não vai acontecer porque, inclusive, está disposto no ordenamento jurídico. E se a gente for ver, daí, voltando para o caso da Santa Major, mas também olhando para os casos das Santas Casas, né, que já fazem parte do Sistema Único de Saúde, né, que são aquela atividade filantrópica e em coordenação com o SUS, a gente via que, em alguns casos, existia uma incapacidade de gestão daqueles equipamentos médico-hospitalares, e daí as autoridades públicas competentes entravam, e daí deu-se, né, esse nome de intervenção, mas todo o substrato legal que está por trás é o da requisição administrativa. A autoridade pública ela entrava na gestão desse equipamento e tornava esse equipamento útil, né, trazendo ele para o cumprimento da sua finalidade social. E, de novo, eu acho que esses são casos que já aconteceram, né, o de Santa Major, pelo que é relatado, desconheço o caso concreto, né, parece que existiu uma falha no cumprimento de protocolos internacionais, então existiu aí uma dúvida sobre a capacidade de gestão, né, daquele hospital, e daí uma medida mais extremada. Mas a gente vê que isso é muito o último caso, né? Até o caso que o Gabriel trouxe lá das máscaras, a empresa ela soltou uma nota falando, olha, eu estava em negociação ativa com o poder público de vender essas máscaras. Eu já tinha a decisão interna societária, né, corporativa, de aumentar a minha produção. Eu já estou evitando todos os meus esforços, não precisa vir aqui, né, e fazer a requisição administrativa. Então, me parece que a gente, de novo, né, não está nesse momento extremado. E eu acho que isso pode ser uma saída, ou eventualmente uma medida, que mascare o problema. Eu vou lá e vou pegar todos os hospitais e colocar sob a minha gestão, pronto, fiz tudo. Eu acho que pode ser muito simples, fácil, para um problema extremamente complexo. Felipe, você não quer então fazer aí suas considerações finais? Depois a gente passa a bola para o Saulo encerrar? Pode ser. Bom, na verdade, acho que a gente só quer
eu não vou agradecer aqui, senão depois as falas de mérito ficam estranhas. Eu estou bastante na linha do Xavier, quer dizer, é evidente que um pedido como esse, Gabriel, tem um pressuposto moral e de leitura de país que é privilegiar o serviço público frente ao privado. Até aí tudo bem. Mas ele parte do pressuposto fático que eu tenho vagas disponíveis no setor privado, o que não necessariamente é verdade. Ou, já te diria, de quem está em São Paulo, não é verdade. A gente, na verdade, não... embora eu entenda esse pedido, e no limite o que a gente está falando aqui é de leito hospitalar, mas é o mesmo debate que a gente teve para a máscara, para a requisição da máscara, para a requisição dos ventiladores, que o debate é bastante similar. Por mais que eu entenda o pressuposto moral e de defesa do poder público e dos mais vulneráveis, do ponto de vista de eficácia, do que eu estou falando aqui? Eu, no limite, estou com exatamente o mesmo número de leitos para atender a população brasileira, ponto. Se ele vai ser para o público, se ele vai ser para o privado, isso ajuda muito ao meu debate sobre quem eu devo privilegiar. Mas do ponto de vista da melhora da atuação estatal, acho que ela resolve muito pouco, né? Juridicamente, o Xavier tem razão, a requisição é um dado de realidade, ela existe, ela seria possível. Tenho bastante dificuldade em achar que por uma canetada num controle em ADPF seria possível fazer uma requisição ampla, geral e restrita, né? No limite, seria um pouco isso que a gente está falando, dado especialmente que o Xavier já disse que requisições são intervenções bastante pesadas e que, portanto, são bastante limitadas. Eu tenho que ter bastante clareza do que eu quero, qual é o meu limite temporal, o que eu estou fazendo. Então, uma requisição, embora não seja chamada assim na DPF, mas ampla, geral e restrita de leitos privados, tem um bom debate constitucional aí para saber se isso seria possível ou não, tá? Bom, no mais, já eu me despeço, me agradeço, foi ótimo, muito bom falar com todos vocês, e depois a gente circula, enfim, nossos e-mails, etc., para vocês nos contatarem. Faz todo sentido. Grande prazer. Maravilha, valeu. Salo, tá por aí? Salo, se você estiver falando, o áudio não está ligado. É verdade. Agora, ok? Assim como acontece, que o Xavier estava comentando aqui dos problemas, eu até agora não encontrei o linkzinho para levantar a mão, por isso que Mas, enfim, o debate foi ótimo, Felipe, Xavier, achei fantásticas as questões colocadas e na parte penal, assim, as questões que o Caio colocou também, assim, abrem campos de discussão que eu acho que só nos animam a seguir nesse tipo de debate online, né? Por exemplo, a questão quando o Caio menciona dos cultos religiosos, né? Embora toda a comunicação e informação que se tem sobre a pandemia nos meios, né, tem uma questão muito forte aí de uma influência de uma autoridade, né, que é uma autoridade espiritual conclamando as pessoas para os cultos, que poderia, por exemplo, desdobrar um erro determinado por terceiro, né? Ou seja, questões dogmáticas que podem se atravessar de uma forma bastante interessante. Da mesma forma, quando o Davi menciona a questão da epidemia, do reforço causal, causar epidemia, esse é o verbo do tipo do 267, a gente pode pensar também em formas, eu fico um pouco receoso com essa questão do reforço causal, mas como formas de concausas supervenientes e formas de participação, né? Não só de autoria, mas formas de participação punível das concausas supervenientes, né? E, enfim, tem várias coisas que no âmbito interno que a gente está discutindo no escritório sobre norma penal em branco. Agora, o projeto de lei que o Davi mencionou, o complemento da norma penal em branco vai ser um ato da OMS, né? Ou seja, transnacionaliza o complemento da norma penal em branco. Isso é uma questão de um ineditismo, né? Num mundo globalizado que
que nós, professores de direito penal, daí pensando na fase acadêmica, nós, né, Davi, né, sempre quando passamos pelos crimes contra a saúde pública, a gente sempre passava rápido, porque eram sempre questões que nunca apareciam, enfim, a gente nunca pensou em trabalhar o tipo penal do causar epidemia, do 268, e agora as questões se atravessam dessa forma. Mas queria parabenizar todos pelo debate, foi sensacional, né? Eu não vou me alongar nos 8 pontos aqui que eu teria de complemento, de dúvida, porque a gente já estourou bastante o tempo, mas já conclamar a todos, convidá-los, né, para seguir no debate, né, na próxima terça-feira, às 10 horas. Nós vamos fazer novamente, né, um evento como esse. Não sei se já está definida a temática, Davi, porque a gente já separou alguns temas, né, que a gente está escrevendo, mas só agradecer a todos e parabenizar. O debate foi fantástico. Felipe, Xavier, Gabriel, Davi, parabéns pelas intervenções, parabéns pelas perguntas. Foi bastante esclarecedor o evento mesmo. Parabéns. Valeu. Então, eu ecoo aqui o agradecimento do Salo. Convido para terça-feira. Nós vamos falar sobre crimes tributários à luz da questão da pandemia. Mas só para não deixar sem resposta, o Luiz Augusto Castro manda aqui uma pergunta se o caso do Santa Maggiore não poderia configurar o 269 do CP. Eu estou abrindo rapidinho aqui, que é deixar o médico denunciar a autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Acho que sim, Luiz. Se chegar nesse ponto que foi uma falha de procedimento e gerou esse resultado, pode. Inclusive, acho que a Joyce Hasselman também acha isso, porque ela está trazendo aumento de pena justamente para esse tipo, para o 269, não para o 268, para o 267. E para o 131, que é o perigo de contágio de doença grave, né? Acho mais complicado porque o 131 seria aquele caso absurdo de alguém que propositadamente sai aí espalhando Covid para as pessoas, tal. Tem um maluco ou outro, mas acho que isso vai ser marginal no debate. Então é isso. Fiquem todos saudáveis, fiquem em casa e a gente se vê terça-feira. Um abração.